de Porto Madeiro, mas é claro, essa vinda do São Paulo para a Argentina não tem nada a ver com turismo. O São Paulo tem jogo importante pela Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, enfrenta o Racing, no Cilindro de Avejaneda. E uma vitória na noite desta quarta encaminha a classificação do time para as oitavas de final da Copa Libertadores, porque o São Paulo vai chegar a 3 vitórias em 3 jogos, 100% de aproveitamento e vai abrir 5 pontos de vantagem contra o Racing. Por isso, vencer na noite desta quarta-feira é importante, pensando até neste mês de maio, que promete novamente uma maratona de jogos. O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Para o jogo desta quarta-feira, o Crespo tem um desfalque, o atacante Rojas, que está com edema na coxa. Além dele, o Crespo já não vem contando com o lateral direito Orejuela, que é reforço para o São Paulo nesta temporada, mas que ainda não estreou. Por outro lado, quem volta ao time na Libertadores, porque no Campeonato Paulista vinha jogando, esteve presente no Clássico contra o Corinthians, é o Léo, o zagueiro Léo, né, lateral de origem, mas que vem sendo usado pelo Crespo como zagueiro, e vai enfrentar um Racing que vive um momento muito ruim. Apesar dos 4 pontos na Libertadores, uma vitória e um empate, o técnico Juan Antônio Pizzi vem sendo muito pressionado pela torcida pelas atuações do Racing. O Racing não está conseguindo jogar bem. No último fim de semana, perdeu para o Central Córdoba. Bem verdade que o Pizzi poupou praticamente todo o time titular, mas o Central Córdoba é um time pequeno aqui da Argentina que não vencia um jogo em casa. Havia mais de um ano, conseguiu derrotar o Racing, colocando mais pressão na equipe argentina, que nesse momento estaria sendo eliminado na primeira fase da Copa de la Liga, que é o torneio que está sendo disputado aqui na Argentina. Então é um Racing impressionado, que também tem desfalque. O zagueiro Orbán foi expulso no último jogo e não enfrenta o São Paulo. O Pizzi promete mexer bastante na equipe que ele vinha utilizando na Copa Libertadores, mas o São Paulo tem uma boa chance, com uma vitória na noite desta quarta-feira, de encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Exatamente, como diz o Sibila aí, né? Aproveitar esse momento ruim do Racing e tentar ter o melhor início da história da Libertadores, Cereto. O Racing não é o mesmo Racing, como disse o Sibila, do BKSS na temporada passada, o Racing que eliminou o Flamengo, né? É um Racing que passa por problemas, é um Racing que, embora tenha um técnico muito experiente, que é o Pizzi, que foi campeão com a seleção do Chile da Copa América de 2016, está muito mal no campeonato, na Copa da Liga, lá do Campeonato Argentino. Então o São Paulo tem todas as condições de chegar lá e conseguir a vitória. É sempre complicado jogar contra o Racing na Argentina, a gente já sabe disso, mas o São Paulo tem condições. O São Paulo está muito bem, está muito bem. O São Paulo hoje tem um time confiável. A torcida do São Paulo sabe que dificilmente o São Paulo pode até perder, mas o São Paulo não vai ser envolvido pelo adversário. Seria uma surpresa um jogo do São Paulo hoje contra o Racing e o São Paulo ser envolvido pelo adversário. Pode ser um jogo muito difícil, o São Paulo pode até não mostrar um grande futebol, mas o São Paulo vai mostrar um futebol competitivo e principalmente com as voltas do Daniel Alves e do Reinaldo, que não jogaram no final de semana contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians foi um time misto no Campeonato Paulista, hoje um time praticamente com força máxima, e o Daniel Alves e o Reinaldo representam 50% desse time do São Paulo. E a gente deve ter também o Miranda, né, como titular, também já foi titular nos últimos 2 jogos, deve ser titular hoje contra o Racing. Muita qualidade, enfim, experiência, e já se esperava, né, que com o tempo ele fosse se tornar titular desse time do São Paulo, né, Lofredo? Sem dúvida. A questão era saber como é que ele viria em ritmo de jogo, né? E por ser um jogador de mais idade, mas era um jogador que, conseguindo atuar da forma que a gente conhece, seria titular do São Paulo. Ontem eu falei sobre o Fluminense como eventual terceira equipe a figurar entre as melhores do país, né? Que seria uma surpresa, porque tem outros candidatos fortes. Acho que o mais forte é o Atlético Mineiro, para figurar junto ali com o Atlético, com Palmeiras e Flamengo. Me esqueci do São Paulo, que é uma falha grave, porque eu vejo esse trabalho do São Paulo como um trabalho realmente muito qualificado, em desenvolvimento, com jogadores com potencial para colocar o São Paulo nessa disputa de Palmeiras e Flamengo para melhor time do Brasil, melhor time da América. Acho que a gente tem o Flamengo num nível, o Palmeiras muito próximo, outros se apresentando como candidatos e outros bons times, o Atlético Mineiro. Acho que podemos ter o Internacional, mas demorará um pouco ainda para ser desenvolvido. Mas o São Paulo e o Fluminense, que eu apresentei como uma possibilidade vindo por fora, mas o São Paulo certamente é um desses times.
Um time já muito bem montado, em que os jogadores entenderam rapidamente a ideia do seu treinador, jogadores de qualidade, jogadores experientes, bons jogadores jovens, tem tudo para desenvolver um bom futebol nessa temporada. Quem também volta a ficar à disposição hoje é o Léo. Vamos ver então a provável escalação do São Paulo? Para o jogo de hoje, a gente fica com essa dúvida na zaga, né? Quem que vai formar esse trio de zagueiros? Tem o Thiago Volpi no gol. Aí os 3 zagueiros, o Arboleda, o Miranda e o Bruno Alves, ou a possibilidade também do Léo, tá atuando por esse lado esquerdo. O Daniel Alves, o Luan, o Lisiero, o Reinaldo e o Benítez. E mais à frente, Luciano e Pablo. Então fica essa dúvida, né, Cereto? Quem que vai formar essa trinca de zagueiros aí? Se vai ser o Léo ou o Bruno Alves ao lado do Miranda e do Arboleda? Muito provavelmente deve ser o Léo, porque o Léo é o canhoto, é o único canhoto aí dessa zaga, né? Então, e ele tem jogado muito bem. Nesse sistema de 3 zagueiros, o zagueiro pela esquerda, ele tem uma função importantíssima, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? De sair com a bola. Então, o São Paulo faz muito a saída de bola com o Léo. E acho que vai jogar o Léo. E obviamente, o Miranda foi contratado para ser o titular e está mostrando que o óbvio, que joga muita bola. A questão do Miranda era o condicionamento físico. Na medida em que ele está bem fisicamente, ele vai jogar. Nas demais posições, é o São Paulo praticamente com força máxima, comandado pelo técnico Crespo. E tem a volta do Éder também. Sim. E Gabriel Sara também. Sim. Ficam à disposição no banco de reservas, mas reforçando aí esse elenco, as opções do Crespo para o segundo tempo, né, Lofredo? Pois é, o Gabriel Sara vem sendo menos utilizado pelo Crespo, né? Até porque também ficou afastado, mas ele está num setor onde as opções já estão se consolidando. Então não vai ser muito fácil para ele, não. Agora o Éder vinha tentando tomar a posição de titular do Pablo, né? Jogar Éder e Luciano. E o Pablo aproveitou bem o espaço dado, a oportunidade e se firmou. E agora o Éder, com a experiência e com a qualidade que tem, vai ter que batalhar de novo, mas passa a ser uma opção muito boa, né? Para o São Paulo é bom ter os jogadores todos mais ou menos no mesmo nível, num nível alto. E o Pablo conseguiu se aproximar do nível que o Éder vinha apresentando para tentar tomar a vaga de titular. Boa, o São Paulo, esse jogo importante hoje pela Libertadores contra o Racing, jogando lá na Argentina. Bom, gente, ainda falando de Libertadores, o Internacional recebe o Olímpia do Paraguai no Beira-Rio. Jogo que pode marcar a reestreia de um